Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e hoje, dia 7 de setembro de 2022, o Brasil comemora os 200 anos de sua independência em relação a Portugal, um momento muito importante da nossa história. Eu já comentei com vocês em dois vídeos passados sobre este momento. Em um deles, eu indiquei o livro do Laurentino Gomes, 1822, que trata desse processo, e também falei sobre o papel da princesa Leopoldina, que foi a que oficialmente assinou o documento que libertou o nosso país de Portugal. Na verdade, o processo de independência começou muito antes, em 1808, quando a família real portuguesa chegou aqui, os portos foram abertos às nações amigas de Portugal, depois em 1815 o Brasil tornou-se Reino Unido a Portugal. Então a gente pode considerar que o 7 de setembro foi um encerramento deste processo, mas ficou um marco na nossa história. E para falar sobre o bicentenário da independência, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, que está no Museu do Ipiranga, Museu Paulista, que será reaberto ao público amanhã, inclusive, dia 8 de setembro, e que é uma construção de uma imagem histórica. Cuidado! Alguns alunos falam assim, professora, é uma farsa. Não é isso. Lembrem-se que a história ela é contada do ponto de vista de alguém e ela sempre tem uma mensagem que se quer passar. Então, no caso do quadro que o Pedro Américo fez, existe também essa mensagem nessa imagem de um imperador forte que comandou este processo. Então, o quadro é uma excelente oportunidade para nós fazermos esta análise. Então, vamos conferir no vídeo de hoje. Gente, então vamos lá. Este quadro foi encomendado pelo imperador Dom Pedro II e ficou pronto no ano de 1888. Então, 66 anos após a independência do Brasil. Naquela época, 1888, a monarquia passava por um período difícil, estava sendo muito criticada, a oposição crescia cada vez mais. Então, quando o imperador encomendou este quadro ao Pedro Américo, a ideia era dar, vamos dizer assim, uma levantada no moral da monarquia. Então, por isso, não só, mas também por isso, a figura do imperador Pedro I precisaria estar em destaque. E o momento da independência, o momento do 7 de setembro de 1822, ele foi um momento marcado por uma viagem tumultuada do Dom Pedro I. Ele estava em Santos, e aí no dia 2 de setembro a princesa Leopoldina assinou o documento que libertou o Brasil de Portugal. Então ele estava voltando de Santos para São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, que era a nossa capital. E aconteceu o seguinte, Dom Pedro comeu alguma coisa lá em Santos que lhe fez mal. Ele estava com dor de barriga. Essa viagem de Santos a São Paulo foi uma viagem muito difícil, porque o imperador, o futuro imperador, estava passando mal, tinha que parar em todo momento. Então não foi um momento, glamuroso. Outra coisa, vocês podem ver aí no quadro que tem cavalos bem bonitos, Mas não era desta forma, melhor dizendo, que se faziam longas viagens. Essa viagem até Santos, ela foi feita em lombo de mula, de burrinhos, porque cavalos não são animais que sobem e descem serra. E as mulas são animais que carregam uma quantidade grande de peso. Então, olha só a situação. A monarquia estava num momento difícil da nossa história. Então, lógico que não com essas palavras, mas assim, Pedro Américo, faz um quadro aí, dá uma melhoradinha aí na situação. Por isso,
O imperador Dom Pedro I aparece aqui no centro do quadro, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, vestido com roupas de gala e montado num cavalo cor de canela, muito bonito, e com a espada aí, né, empunhando a espada para cima e supostamente gritando independência ou morte. Então, primeira coisa, viagens longas não se faziam a cavalo, se faziam em lombo de mula. Segundo, os documentos que nós temos de pessoas que estavam na comitiva de Dom Pedro I, que era uma comitiva pequena e que também estava em lombo de mulas e que também vestia roupa simples, não registram em nenhum momento o independência ou morte. Os documentos que são os registros do padre Belchior e do coronel Marcondes Melo não falam em nenhum momento do independência ou morte. Falam da dor de barriga, dos percalços da viagem, que choveu, e aí sobe a Serra do Mar com lama, não tinha estrada asfaltada na época, né? Então, mas não existe esse suposto registro de independência ou morte, esse suposto grito de independência ou morte. Bom, então o grupo que estava com Dom Pedro I, né, o futuro imperador, era um grupo pequeno, vestia roupa simples, de viagem simples, e estava em lombo de mulas. A região do Ipiranga, do Riacho Ipiranga, aliás, o riacho que está aqui no cantinho do quadro, ó, não sei se vocês vão conseguir ver onde eu estou com o mouse aqui, ó, é bem no cantinho do quadro. Alguns historiadores analisam que da posição onde o grupo estava, o riacho não seria visível. Outra coisa, a região do Ipiranga é uma região plana. O Pedro Américo colocou o imperador em um lugar mais alto para dar a imagem de uma pessoa importante, de uma pessoa forte, brava, destemida, enfim. Esse grupão aí de soldados não estava com Dom Pedro no dia 7 de setembro, porque era uma viagem normal. Então o grupo era pequeno. É para dar a ideia também de bravura, de coragem, né? Existem relatos de que essa raça de cavalos que está sendo retratada no quadro nem tinha no Brasil naquela época, ela chegou um tempo depois. E as roupas que estes soldados estão usando, as roupas que hoje, né, são usadas pelos dragões da independência, elas não existiam no Brasil em 1822. Essa vestimenta foi criada depois. Além disso, vocês estão vendo essa casinha aqui, né? Ela entrou para a história como a Casa do Grito. Muito se contesta a respeito dessa casa também, que ela não existiria ali naquela época. Percebam aí, né, um dia bonito, né, um céu bonito, mas a que tudo indica, a viagem também, né, aconteceu em um dia nublado, chuvoso, enfim. Me mudei de lugar aqui para mostrar para vocês as pessoas aqui no canto esquerdo da tela. Essas pessoas, para dar a ideia de que o povo participou do acontecimento. Mas a independência do Brasil não foi um movimento onde o povo participou. O povo sequer sabia o que estava acontecendo. Na verdade, a independência do Brasil foi um processo que, liderado pelas elites, conseguiram aí, né, que o Dom Pedro também participasse, porque as elites, grandes proprietários de terras e grandes comerciantes, não queriam mudar a situação que lhes favorecia. Então, o povo brasileiro não participou. E, inclusive, já vi em vários lugares que a região aí onde hoje é o Museu do Ipiranga é uma região de passagem, não era uma região que tinha tanta gente assim morando. Voltei aqui para o cantinho. Aí você pode perguntar assim, professora, então tudo é uma farsa? Cuidado, não confunda a palavra farsa com o que eu falei para vocês, a construção de um personagem histórico. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? A princesa Leopoldina assinou o documento oficial. O Dom Pedro, quando estava aí parado na região de hoje, né,
é o bairro do Ipiranga, em São Paulo, ele estava tendo problema lá com a dor de barriga. Ele recebeu uma carta, ele recebeu, né, um mensageiro que lhe trouxe a carta da Leopoldina, dizendo que, né, ela já tinha assinado a independência do Brasil, e mais duas outras cartas. Que aí foi o momento, né, em que ele ficou sabendo dos acontecimentos. Só que assim, não entendam também o Dom Pedro como um personagem que não participou nada da história. Lembra que eu falei para vocês que a Leopoldina teve um papel fundamental, mas o Dom Pedro também foi importante. Qual a importância do Dom Pedro nesse processo? O Brasil era um país, era não, né? O Brasil é um país de grande extensão territorial. Então, o que acontecia? Corria-se o risco de que o nosso país se fragmentasse em pequenos territórios, em pequenos países. Dom Pedro teve muito trabalho depois, né, do 7 de setembro, com as chamadas guerras de independência em vários lugares do Brasil, inclusive na Bahia. A questão só se resolveu no dia 2 de julho do ano seguinte, que aliás é a comemoração, né, até hoje da independência da Bahia. Então, assim, quando o Laurentino Gomes diz no livro dele, 1822, que o Brasil era um país que tinha tudo para dar errado, coube ao Dom Pedro segurar aí esse país de grandes extensões, lógico, mantém os interesses das elites, deixando o povo de fora desse processo, mas ele também foi uma figura importante da nossa história. Então, o casal Dom Pedro e Leopoldina foram os responsáveis aí pela separação definitiva de Portugal. Na verdade, separação essa, né, que já começa em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, que dá a liberdade econômica que as elites tanto queriam. Então, esse 7 de setembro de 1822 foi o, né, digamos assim, o encerramento de um ciclo e o começo de um outro ciclo. E no começo desse novo ciclo, tem ainda uma peculiaridade na história. O Brasil foi o único país da América que, ao se libertar da sua metrópole, continuou sendo uma monarquia, enquanto os Estados Unidos e as antigas colônias da América Espanhola tornaram-se repúblicas. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Você conhecia a história do quadro Independência ou Morte? Se você conhecia ou não, deixa aqui um comentário para eu saber. E aproveitando, já estendendo o convite a todos que moram em São Paulo, que o Museu do Ipiranga será reaberto. Falarei sobre isso num vídeo especial amanhã. E você que não mora em São Paulo, se um dia você tiver a oportunidade de vir para cá, coloque o Museu do Ipiranga no seu roteiro de visitas. Eu garanto que vale muito a pena. Vou deixar aqui como tela final os dois vídeos que eu já falei, né, sobre a questão da independência. A indicação do livro do Laurentino Gomes e o vídeo sobre a princesa Leopoldina. Então não deixe de assistir, não se esqueça também de dar um like neste vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê por aí então, até mais, tchau, um beijo!